E aí pessoal, beleza? Vamos hoje para mais um vídeo sobre filosofia política e vamos analisar brevemente as críticas que o Thomas Sowell faz para a classe dos intelectuais. E quem é Thomas Sowell? Ele é um economista e escritor americano, nasceu em 1930, deu aula em Stanford, na Universidade da Califórnia, em Cornell, e fez muita polêmica quando escreveu um livro acerca de análise de política pública mais focada para as ações afirmativas. Uma de suas teses é que, apesar de terem boas intenções, diversas políticas de cotas falharam quando foram colocadas em prática. E outro ponto importante da sua carreira, da sua obra, é justamente as críticas que ele faz à classe dos intelectuais, que vai estar presente principalmente no livro chamado Os Intelectuais e a Sociedade. Bom, para a gente começar essa discussão, o que é um intelectual para o Thomas Sowell? A gente tem que entender que ele trata o intelectual como uma classe ocupacional, como uma profissão assim como qualquer outra. Não é um título honorífico, ninguém é superior a ninguém por ser um intelectual. E para ele, o intelectual é aquele que trabalha exclusivamente com palavras, com ideias. E aí está a primeira crítica que ele faz. No livro, ele fala que o trabalho do intelectual começa e termina com ideias, sem levar em consideração a influência que essas ideias exercem na sociedade. O Sowell fala que isso acaba gerando uma visão irrestrita da realidade para esses intelectuais. Então a gente percebe que o Thomas Sowell vai dialogar com aquilo que o Hayek já criticava, que é o racionalismo construtivista, que é quando os intelectuais criam sociedades e mundos perfeitos na cabeça deles, criam teorias de gabinete, ignorando as restrições que a realidade fornece, seja fundamentadas na imperfeição dos seres humanos, ou seja, basicamente restrições físicas, econômicas. E aí a gente entra na segunda crítica, que é a uma classe específica de intelectuais, que o Thomas Sowell vai denominar de intelectuais ungidos. Essa classe é formada por aqueles intelectuais que supervalorizam o conhecimento especial que eles possuem, ou seja, o conhecimento daquela área na qual eles se especializaram, e desprezam o conhecimento mundano, o conhecimento cotidiano, muitas vezes taxando de senso comum, de conhecimento errado, de conhecimento anticientífico. E por conta desse acúmulo de conhecimento especial, muitas vezes o intelectual acaba achando que isso os legitima a serem os agentes da consciência, os agentes do discurso, da moralidade e os guias da sociedade em prol de um mundo perfeito. Isso também está fundamentado na percepção que eles têm de que todos os problemas da sociedade podem ser resolvidos. E esses problemas são causados por instituições. E essas instituições estão fundamentadas a partir de um conjunto específico de ideias. E como os intelectuais trabalham diretamente com ideias, eles são os responsáveis por alterar a sociedade. De forma geral, a percepção é mais ou menos a seguinte: como as pessoas são burras, como as pessoas são alienadas, independente do que seja que as aliena, seja o capitalismo, seja a mídia, seja a burguesia, seja o que for, e eu, o intelectual, não sou, logo estou apto a impor normas de conduta para toda a sociedade, porque eu sei o que é melhor para eles. Mais uma vez, é algo que dialoga com aquilo que o Hayek chamava de arrogância fatal. E dentro do discurso do intelectual ungido, Sowell fala que existem dois elementos principais. Primeiro, uma retórica virtuosa, uma retórica no qual o intelectual diz que ele se preocupa com os pobres, que ele se preocupa com a sociedade, que ele é a favor do povo, a favor da democracia e tal. E, por outro lado, existe uma ausência de evidência empírica. Então, todos esses projetos que ele fala, com toda essa retórica virtuosa, essa retórica de direitos, ele nunca dá dados concretos, ele nunca coloca uma evidência de que aquilo realmente funciona. E quando alguém questiona ele, ele vai taxar esse opositor de suas ideias como um inimigo moral. Então, se alguém questiona, é porque essa pessoa é antipovo, essa pessoa é do mal, essa pessoa é maligna. E para o intelectual ungido, o povo é sempre soberano, desde que ele concorde com a opinião dele. Caso contrário, o povo é alienado. E essa visão do intelectual ungido a gente consegue perceber na história do Brasil, principalmente ali na época do Vargas, especificamente no Estado Novo. Porque no século XIX, o Machado de Assis mesmo falava que o intelectual ele devia se manter na sua torre de marfim, devia analisar a sociedade
de uma forma externa, de uma forma mais imparcial e de fora. E a partir da década de 30, a figura do intelectual ela muda de concepção. Ele começa a agir mais em prol do Estado, em prol da nação. E a função deles era interpretar a sociedade, descer da sua torre de marfim primeiro, interpretar a sociedade e entregar para o Estado o que ele deve fazer em prol daquela engenharia social que eles almejavam. Ou seja, o intelectual é o intermediário entre o governo e o povo. E entre os intelectuais dessa época, a gente pode chamar atenção para o Oliveira Viana e para o Azevedo Amaral. Esse último que acreditava que a liberdade de expressão devia ser restrita aos intelectuais da época, principalmente aos intelectuais que concordavam com o regime do Estado Novo. E nesse aspecto a gente percebe muito o que Thomas Sowell quer dizer. A questão do conhecimento, que ele pode ser concentrado numa figura, na figura do intelectual, e esse intelectual sabe o que é melhor para a sociedade, ele vai guiar a sociedade em prol de um mundo melhor. Por fim, uma outra crítica que o Thomas Sowell faz à categoria do intelectual ungido é quando o intelectual fala de coisas que fogem à sua área. Ou seja, quando o intelectual ele possui muito conhecimento especial sobre alguma área, ele acha que isso o legitima a ser especialista em todas as áreas. E como o Thomas Sowell é um economista, ele puxa muito para as críticas que os intelectuais fazem a alguns assuntos econômicos, principalmente em relação à distribuição de renda. E ele chama muita atenção para os artistas, para os intelectuais que tentam falar, resolver a economia, resolver a questão da distribuição de renda a partir de um discurso virtuoso, a partir de um discurso bonitinho, mas sem ter a mínima noção da ciência econômica, sem conhecer os fundamentos e sem apresentar muitas evidências empíricas. E isso acaba se estendendo a outros assuntos. Ao longo do livro, Thomas Sowell acaba dando exemplo de intelectuais que acabaram opinando sobre o sistema judiciário, sobre guerras e outros assuntos, mesmo sem ter conhecimento básico sobre cada área. Bom, pessoal, esse foi um resumo de algumas críticas contidas no livro Os Intelectuais e a Sociedade, do Thomas Sowell. O livro é muito denso, então vale muito a pena ler, porque contém muita informação, muitas curiosidades. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.